Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe de agro de comunicação. 2h03. Boa tarde, queridos ouvintes e internautas. Estamos aqui com mais um programa de Agro em Ação. A apresentação da equipe de comunicação de agro, Suane Lobo e Ângela Lobato. Nós estamos no ar todas as terças-feiras, das 14 às 15 horas, com o objetivo de aproximar de agro a comunidade de forma a sensibilizá-la da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no estado do Amapá, e o seu papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão, que é o de promover a prevenção, o controle e a erradicação das doenças e pragas. Hoje o nosso programa está com o tema Combate à broca da semente da manga em Oiapoque. E se você tiver dúvidas, perguntas ou tiver sugestões, pode entrar em contato com nossos canais de comunicação, não é mesmo, Sônia? É isso mesmo. Boa tarde, ouvintes internautas da Rádio Difusora Macapá. Vocês podem acompanhar os trabalhos da Diagro através do Instagram, @diagro_oficial, no Facebook DiagroAP. Estamos ao vivo no Facebook da Rádio Difusora Macapá. Isso. E hoje com os nossos convidados, Flávio de Paula, que é engenheiro agrônomo, auditor fiscal estadual agropecuário, e o Wendel Ramos, engenheiro agrônomo, auditor fiscal estadual agropecuário, que também é ponto focal da broca da semente da manga em Oiapoque. Boa tarde, meninos. Obrigada pela presença de vocês, por aceitarem o convite. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de você, né, Flávio, aqui conosco. É sempre um prazer. Boa tarde a todos os ouvintes que nesse momento estão ajudando a essa audiência. É sempre um prazer estar aqui e eu quero já aproveitar e mandar um abraço para a Ursa Santana, né, para os colegas que estão lá com certeza ouvindo, Fábio, Patrícia, Flávia, nosso administrativo, por sinal um excelente administrativo, o Thales e também o nosso técnico Alonso. E claro, não posso jamais deixar de esquecer de mandar um beijo especial para minha amada esposa e para os meus filhos, Felipe e Matheus. Certo. Uma boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar participando do programa e vamos tentar aqui elucidar a maior parte das informações. Obrigada pela presença. Para começar, nós precisamos entender com quem estamos lidando, né? Muita gente vê a manga bonita por fora, mas às vezes o perigo pode estar lá dentro, não é? Sem demonstrar nenhuma aparência externa. E eu gostaria de saber o que exatamente seria a Sternochetus mangifera e por que ela é chamada de praga quarentenária. Certo. O Sternochetus é o nome científico, né, dessa doença que comumente nós chamamos de a broca da semente da manga ou a broca do caroço da manga, né? Ela é uma praga quarentenária. Por que é uma praga quarentenária? Segundo a própria SDA, se não me engano, é a portaria 1443, que fala sobre as pragas quarentenárias presentes. O que seria uma praga quarentenária? É uma doença que não existia, agora está presente no país, porém é de potencial econômico, mas está sobre uma região restrita com uma vigilância oficial. Se vocês forem pesquisar na internet, vocês ainda vão ver muito trabalho apresentando as pragas quarentenárias como A1, A2. Isso é uma nomenclatura antiga. As pragas quarentenárias A1 significa ausente e A2 seria presente. Hoje já não usa mais essa nomenclatura. Presente no território nacional. Isso. Aí hoje se usa o PQP, não é aqui. É pragas quarentenárias presente, e então PQA, que é pragas quarentenárias ausente. Certo. E é verdade, pode ser para o Wendel no caso, é verdade que o inseto, essa que é a praga, ele pode completar seu ciclo sem que a gente perceba nada na casca da fruta, nenhum sintoma? Como é que se pode identificar esse problema no vegetal, no fruto, né, no caso? Sim, é verdade. O inseto apresenta todas as fases de desenvolvimento, né? Ovo, larva, pupa e adulto. E ao final já
do ciclo, né? Geralmente, quando a manga cai do fruto, ele sai, né? Para a fase de reprodução. Com exceção de algumas variedades mais tardias, que ele faz a saída antes do fruto cair no chão. Ele, inclusive, dá para perceber o orifício de saída, mas é muito mais raro acontecer isso aí. Quer dizer, por isso que não aparece sintoma. O ciclo dele todo é completo dentro do caroço. Quase todo completo. Porque assim, para finalizar, ele vai ter que copular, né? Aí é nessa hora que, como o nosso colega que ele já é adulto, né? Mas ele já sai adulto. Né? Isso. Aí normalmente a manga ela já caiu, já começa a se deteriorar, então ele já aproveita para fazer isso. E se não encontrar, né, um ambiente ideal, eles podem também entrar em dormência, ficar entre a casca da própria árvore ou então no solo e aí esperar a próxima safra. Isso que eu já ia perguntar, que mesmo que ele não saia quando o fruto cair, ele vai ficar no fruto ainda ou pode vir para o solo? Uma safra para ir hibernando, né? Isso. A grosso que modo, nós chamamos hibernando, de diapausa, seria o termo técnico, né? Diapausa. Ele inverna para esperar na próxima safra, que ele vai encontrar a companheira dele e tudo, aí sim, ele sai para finalizar. Flávio, explique para o ouvinte, se o inseto vive dentro do caroço, como ele consegue se espalhar para outras árvores? Pois é, né? Aí eu vou falar de duas situações. Uma que eu acabei até de falar, questão que o animal ele entra, né? É importante também ressaltar que o esternoqueto ele é uma espécie de inseto, né, da família dos curculinídeos, e ele é monófago. Monófago, isso, monófago. Ou seja, ele só ele só vai na manga, né? Quer dizer, ele prefere, ele é específico, quer dizer, monofágico porque ele só se alimenta de manga, só né? Só se hospeda na manga. Na manga. Aí o que acontece? Então, eu sempre falo que o maior disseminador de pragas e doenças é o próprio ser humano. Lógico. Tem aquela situação que a gente falou anteriormente, que o animal ele pode entrar em dormência, esperar a próxima safra, e aí ele vai. Então ele pode entrar em dormência ou entre a casca da própria mangueira, né? Ou então no solo. E a outra é quando nós transportamos o fruto de um lugar para outro. Nós estamos fazendo esse papel aí para eles. Aí. Só reforçando, Angela, que também eles se alimentam exclusivamente do endocarpo da semente. Da semente, isso, né? Do endosperma da semente, né? Quer dizer, ou seja, mesmo da manga, ele não gosta da polpa, ele gosta da semente. Né? Do endocarpo, no caso, o endosperma da semente. Certo? Certo. Wendel, existe algum risco para quem acaba comendo uma manga que estava com a semente infestada? Não, risco de saúde não existe. O problema é, a grosso modo, vamos dizer assim, quem tem uma mangueira em casa não vai ter maiores problemas, né? A não ser que tenha nojo, né? De imaginar que pode ter lá, porque o que o inseto faz? Ele defeca dentro do caroço da manga. Ao mesmo tempo que ele se alimenta, ele defeca também. Então, quando você abre o fruto, você percebe as fezes, né? Então, o grande problema, a gente vai falar mais tarde, o Flávio vai explanar melhor sobre isso, é a questão da exportação. Porque os países têm restrições já fitossanitárias para essa praga, entendeu? Se, por exemplo, o Japão, um dos maiores exportadores de manga do Brasil, se ele souber que tem numa determinada região, ele não vai exportar por causa da presença dessa praga. A gente pode mostrar aqui a imagem para os internautas, né? É interessante quando ele vai ali mostrar ali algumas imagens. Tem até inclusive uma coisa muito interessante. Me lembro que o Wendel comentou comigo uma dessas viagens nós fazendo levantamento sanitário, que foram 4, né? 4 técnicos da Diagro, ano retrasado, se não me engano, lá para o Rio de Janeiro para fazer um treinamento. Foi ele, o Thiago, o Vilmar e o Ed. E aí o rapaz lá pegou, deu uma manga pro Vilmar. Disse aí, ó, pega essa manga aí. Ele comeu, que é uma beleza. Quando ele terminou de comer, que ele foi, partiu o caroço. Tava... Olha aí, esse é o famoso esternoqueto, né? É, o esternoqueto. A família ele mede aproximadamente aí menos de 1 centímetro, ele é bem pequenininho, viu?
extremamente resistente ao ambiente, um indivíduo perfeitamente adaptado para viver aqui lá. Mas ele já está assim, nessa fase adulta, Adulto já. no caroço. É, No caroço ele ainda chega a no ficar caroço assim. você consegue encontrar a larva, a pupa e o adulto. No mesmo caroço você acha. Todas as fases. Todas as fases. E Aquela parte esse- mais amarronzada ali. E são esse as tipo fezes. de aparelho bucal dele é o quê? Ele é da família do bicudo, né? É o É chama o de broca, né? é o picador Isso, sugador, né? que é a família dos corcundídeos. Isso. E aí ele se alimenta dessa parte que seria a formação de uma nova plântula, né? Que seria a formação da semente da nova planta, né? Isso. No mínimo, o mínimo de prejuízo que ele vai dar é diminuir a germinação da semente, né? Mas como ele espelha as secreções, Isso. aí para a questão comercial, né? Ainda tem também a questão das outras pragas oportunistas. Como está perfurado, né? Isso. Verdade. Aí essa estrutura que está ao lado, para quem pode ver, que são os internautas, no caso, né? Essa outra parte que está ali seria o fruto, Isso, é um dos pernos da semente. Aí com a faz galeria galerias dele, e as né? fezes. Semelhante ao cupim, né? Isso. A galeria que ele forma na semente. Ok. E, Flávio, além da manga, eu acho que você já até falou, né? Ela não ataca nenhuma outra fruta na nossa região. Ela é exclusiva da mangueira. Só da mangueira, por enquanto, né? Por enquanto. Porque a da carambola ela é só da carambola, né? Tudo eu falo assim, eu gosto quando eu vou falar, eu vou a campo, né, fazer educação sanitária, eu costumo dizer assim, se vocês forem pegar a própria lista de hospedeiro da mosca da carambola, ela é bem pequena. Hoje, se vocês for ver, ela é imensa. Por quê? Por exemplo, Sônia, você gosta de churrasco, não gosta? Sim. E com certeza você deve gostar de uma picanha, né, que é chamada a rainha do churrasco. Mas se não tiver picanha, você não vai comer uma costela? Assim é o inseto. Ele tem a preferência, tanto que a mosca da carambola é chamada de carambola porque ele tem preferência pela carambola. Mas não tendo a carambola, ele vai para o que estiver lá perto, que ele não vai morrer de fome. Então, Hoje em dia ele está em adaptando. 33, né? Constatados Se não me engano, 33, isso. né? Ele começou com a carambola, a mosca, né? A gente está falando da mosca agora. Ela começou com a preferência na carambola e hoje ela já é encontrada em 33 até espécies. pimenta, Né? imaginou pimenta. Mas ela foi porque com certeza não tinha o que comer, ela foi para lá. Né? Isso. Então é um adaptado, né? Elas vão se adaptando, vão ser inteligentes. É a mesma coisa com relação também ao esternoqueta. Wendel, a Diagro identificou a presença dessa praga na aldeia do Garibim em Oiapoque. Qual é a situação atual dessa comunidade? Nós identificamos no ano de 2024 lá na aldeia dos Garibis, né? Que fica bem na fronteira lá com a Guiana. Tem só um rio que atravessa lá e já está na Guiana. E a gente está monitorando lá a situação, né? Fazendo educação sanitária e a fiscalização que é prevista na legislação, né? Mas aí, qual foi esse impacto lá? Tem várias áreas, tem várias árvores, como é que ficou esse estudo? Um mistério que a gente pode levar, inclusive, para o campo da pesquisa, né? E até agora nós só encontramos em uma mangueira lá, na aldeia dos Garibis. É uma praga que tem uma capacidade de dispersão muito baixa, né? Principalmente comparando, por exemplo, com a mosca da carambola. E graças a Deus, né? E quais são, assim, as orientações, no caso, vocês já sabem que essa mangueira está contaminada, esses frutos, consequentemente, estão contaminados também, né? E quais são as orientações para essas pessoas dessas comunidades fazerem com esses frutos? O que é orientado para elas? Olha, a gente se aproveita muito da ação do controle da mosca da carambola também, que as medidas são preventivas, parecidas, né? Você coletar, os ensacar, frutos, né? Você queimar, se você não tiver alternativa, fazer enterrio, né? E o cacique lá é bem acessível e tem prestado uma ajuda muito grande para a gente lá nesse sentido. Quer dizer que, por exemplo, se mesmo sabendo que tem esse vegetal lá, o correto seria eles juntarem esses frutos, ensacarem, fecharem bem fechado esse saco. Isso, de preferência ou ainda queimar, né? Enterrar e queimar, né?
O diferencial dele para da mosca, né? Porque assim, até porque a mosca já tem já o manual dela. O do esternoqueto ainda estão trabalhando. Foi feita uma portaria para abrir para alguém, consulta pública. Isso foi no final do ano passado. Já se encerrou os 60 dias e agora estamos aguardando aí o Ministério da Agricultura, né? Ele publicar o manual. Então o que é que difere? Porque no caso, como ele falou, qual é a nossa preocupação? Se só ensacar e para a mosca da carambola a gente deixa de 5 dias, ali mais ou menos, 4, 5 dias dentro de um saco, né? Que aí a fermentação e depois é despejado para fazer, normalmente o pessoal faz para fazer a compostagem. Só que como essa praga ela está dentro do caroço, eu não sei se realmente vai ter eficácia, né? Essa situação. Tanto que o ideal é ou queima ou então enterrar pelo menos aí 1 metro para que aí o inseto ele não venha emergir. Mas a questão também vem as outras preocupações, né? O humano levar um fruto para presentear para a mãe, para o irmãozinho, um animal que passa por ali leva o fruto para comer mais adiante, né? O colega, ele não sei se eu vou acompanhar ainda esse ano, mas ele vai voltar agora já, acho que em novembro ou dezembro, ele deve voltar, porque a gente só faz o levantamento fitossanitário no período de safra. Se não tiver o fruto, que é que nos interessa, não tem como que é onde fazer. Acha, exatamente, né, onde ele faz, passa toda aquela fase, ovo, larva, adulta. Então, se não tiver manga, não tem como a gente fazer o levantamento. Ele vai agora no final do ano. Qual é a nossa preocupação esse ano? Porque no final do ano passado, essa aldeia do Galibi, ela era totalmente isolada. O acesso era pelo rio, tanto que eles foram pelo rio, né? Só que ano passado já, eles abriram lá uma estrada e agora já tem acesso terrestre. Isso é muito perigoso. Tem um acesso mais lá na frente, do assentamento Igarapé Grande para lá, uma distância bem curta mesmo, dá para até porque tem animais, né? Os animais que passam ali, as cutias, ele pega o fruto e vai comer mais adiante, né? Os pequenos roedores, né? Cutia, a paca, eles pegam o fruto, levam, né? Vão comer mais adiante. E aí, querendo ou não, vai acontecendo a dispersão. Tem também a questão da explosão demográfica lá no município, né? Tá indo muita gente morar lá, né? Isso favorece, né? Lá no Iapoque. Exemplo da mosca é uma praga cosmopolita, né? Acompanha, até porque também essas pragas elas vêm assim, né? Elas vêm da Ásia, quem vem visitar, no caso até na Europa também, né? Que a manga ela é do asiático, né? Ela é mangífera índica, né? Ela vem pelo Índico, né? Então quem mora para lá vem visitar os parentes aqui na Guiana, na Europa, aí da Europa vem para Guiana passear. Você tocou num assunto aí importantíssimo. Se a gente for fazer um retrospecto, a gente vai ver que, por exemplo, hoje o Amapá já tem a mosca da carambola, entrou por onde? Pela Guiana Francesa. Nós temos aí agora o esternoqueto, que provavelmente também vem vem para quem mora lá pelo Índico, porque até o nome da manga é mangífera índica, né? O nome científico dela. Agora nós temos a VBN aí, a vassoura de brus da mandioca, né? O Ceratobasídeo teobroma, que entrou por onde? Então a gente precisa exatamente, então a gente precisa reforçar bastante a questão da fronteira, só que isso não é competência das agências estaduais. E como é uma região ali fronteiriça com outro país, quem tem a competência de atuar ali é o Ministério Seria o Ministério, mas aí vem também a questão geográfica, né, Flávio? Porque uma coisa é você fiscalizar uma ponte, uma coisa é você fiscalizar uma estrada. Agora, um território como o do Amapá, que é quase uma ilha cercado por água, que você não tem hora de embarque e desembarque, porque as pessoas podem chegar em qualquer horário, né? Isso, mas aí também, a gente vai ver também agora o outro lado, que a última vez, ano passado nós estivemos em Belém, e aí foi mostrado através, acho que foi o Ricardo Ilma, que por sinal é o responsável, né, por esse setor da vegetal lá no MAPA em Brasília. Ele mostrou um quadro que eu achei, não foi ele não, foi um pesquisador da Embrapa. Ele mostrou um quadro onde ele mostrava a questão das pragas orientais na região norte, estão praticamente isolada.
E ele acha interessante que, apesar da dificuldade que nós temos, o Amapá, então, a Diagro, ela está com uma dificuldade imensa. Você vê aí a luta que está sendo aí diária com a vassoura de bruxa por conta do quantitativo de pessoal. O nosso corpo técnico é muito pequeno. Só foi feito um concurso, entraram 22, desse 22, 3 infelizmente já faleceram, né? 2 passaram em outros concursos, foram embora, se arrependeram, mas foram embora. E um que chegou a fazer o curso, mas nem tomou posse. E ainda tem os que estão... ainda tem 2 que estão servindo na questão, outras instituições. Exatamente. Né? Então, hoje nós temos um quadro muito reduzido para fazer monitoramento, educação sanitária, levantamento sanitário, se for o caso também a questão da supressão e outros, né, que existe já um protocolo, né? Então a gente tem um quadro técnico muito pequeno, mas tem uma vantagem, o que é que também acaba nos ajudando? Por ser uma ilha, talvez essa questão aí dos rios, ela ajuda a conter essa praia. Conter também, ao mesmo tempo que ela traz todo mundo, os barquinhos com manga. Também consegue mas conter. Ela impede quem não tem barquinho de vir. Se fosse estrada, vinha todo mundo trazendo manga na mala. Complicado. E aí essa questão também, porque eu imagino, né? Isso agora é lúdico, é minha imaginação. Às vezes a pessoa também traz e aí joga a semente na água, porque ela come só a polpa, né? E essa semente pega lá uma corrente, né? Sim. E aí ela pode desembarcar em qualquer lugar também, porque aí não tem fiscal de semente. Nós estamos falando do inseto que você pegar uma garrafa vazia dessa aqui e colocar ele 5 dias, ele fica vivo lá. É muito resistente. Até porque também ele é diminuto, né? Isso. Aí a quantidade de oxigênio que cabe numa garrafa, para ele ainda é um mundo, né? Certo. E essas questões, Flávio e Wendel, assim, vocês mantêm essa educação direto lá? Vocês continuam indo depois da detecção? Como é que é feito isso? Aí é aquilo que você me faz lembrar aí, um dos nossos diretores que nós tivemos, né, que ele dizia, existe um mundo ideal e um mundo real. O ideal, nós tivéssemos um corpo técnico mais robusto, né, mais veículo e tudo. Então, esse seria o ideal. Qual o real? Na medida do possível, a gente às vezes quando vai fazer... O que você acabou de falar também, né? Exatamente. A questão das barreiras da vassoura, que hoje é emergência no Estado, né? Exato. E aí fica todo o contingente de servidores para atender as demandas que já existem, né? Aí alguém pode perguntar assim, mas vem cá, mas não é para quarentenar, não era para ter também a mesma atenção? Só que o que é que acontece? No caso, por exemplo, da mosca, que é um inseto, ele voa, né, tem um raio de ação muito maior do que o esternoqueta. Assim como também no caso a VBN, que ataca uma cultura que é praticamente de subsistência, a manga aqui no Amapá, nós não temos nenhum plantio comercial. O que nós temos é plantio ornamentais. E pomar de residência, né? Isso, doméstico. Então, isso também acaba, de certa forma, nos ajudando a que ele não venha se disseminar, de se dispersar com tanta velocidade, como foi o caso da mosca, como é o caso agora da VBN. Da mandioca, né? Que já tem plantio racional em grandes áreas, então a praga tem uma preocupação muito maior, né? Exato. Em relação à manga, né? Mas, na medida do possível, nós estamos periodicamente indo lá, como eu falei, mais na época da safra, para fazer essa questão do levantamento sanitário. E também a gente aproveita, quando nós chegamos nas comunidades, nós fazemos a palestra, que é a educação sanitária, para tentar conscientizar a população, e ali mais no caso são as aldeias indígenas. E aí, nesse caso, quando vocês vão lá, vocês levam material educativo? Como é que fica material educativo para eles? A gente está usando mais o visual, porque o data show a gente consegue projetar, né? O material em si educativo, como temos hoje da mosca, como temos da vassoura de bruxa, nós não temos ainda, né? Estamos esperando aí do esternoquete. Isso, do esternoquete. Mas nós mostramos foto, mostramos a fase de larva, inseto, entendeu? Ele já na fase adulta, no caso, né? Na fase adulta. Então, esse trabalho está sendo feito. E quando faz uma barreira ali, a gente atenta para aquela região ali, né? Principalmente... Mais de orientação, Viviane. É mais de orientação. Que não pode recolher, né? Vamos lá ao nosso intervalo? Agro em ação.
Diagro News, conectando você ao agro. 5 de maio é Dia do Campo. O campo movimenta a economia, gera empregos e garante o abastecimento de alimentos para a população. Voltamos ao nosso programa de agriação. Os nossos convidados, Flávio de Paula e o Wendel Ramos, com o assunto da praga que ataca a mangueira, né? Isso, que é o Sternochetus, não é isso? Isso. É a broca da semente da manga. Flávio, voltando às nossas perguntas. O Amapá não exporta manga. Foi que você terminou o bloco anterior falando que não existe um plantio comercial, né? Não existe um plantio racional. Mas em todas as nossas ruas, nossas praças, nossos pomares domésticos, que são nas residências, né? Existem mangueiras ornamentais ou como pomar mesmo de alimento, né? Pela fruta. E isso acende um alerta de risco para a dispersão da praga? Acende pelo fato de, assim, eu costumo chamar de ornamentais, né? Ornamentais, Então, normalmente, por exemplo, em Santana, ali a Avenida Santana, eu sempre brinco, digo que ali é a minha área, né? Eu sou lotado lá. A Avenida Santana, se você for ver, de ponta a ponta, tudo é mangueira. Né? Então, o pessoal faz muito isso. Aí, o que pode acontecer? Se essa praga sair de lá do Oiapoque e chegar em Macapá, aqui na capital, ela pode se dispersar de maneira muito rápida, porque nós usamos muito isso nas ruas, né? Por questão de sombra e tudo. E aí, se ela chegar aqui, vai facilitar bastante. Né? E aquela questão que você falou lá no início, né? Aí o camarada pega aquela manga, acha bonita, né? Olha uma manga rosa, olha essa manga espada, olha essa manga, não vou falar o nome, aquela que é rachadinha. Ou eu vou levar para minha avó, tô indo agora de férias. Tem a bacuri, tem a espada, tem a... E aí o camarada vai levar e ele pode estar levando, porque como eu falei, aparentemente quando você corta uma manga dessa, você vai comer a manga normal e dependendo da fase que ela está ali dentro, né? Se for uma manguinha daquela tá de vez, você não vai conseguir ver a olho nu nela. A não ser que você corte o caroço, faça um corte transversal no caroço e se tiver a praga, você vai ver ela lá dentro do caroço. A polpa, ela não faz questão de se alimentar, de atingir nada. Então, é um perigo muito grande porque é uma praga silenciosa. Quem não tem conhecimento pode estar dispersando, achando que está comendo uma manga sadia. Nós cantamos uma história logo no começo, né, do colega que foi lá, no Rio de Janeiro, e o rapaz deu para ele comer a manga, ele terminou de comer, ele pegou o caroço, partiu, estava cheio de larva, de fezes e tudo, e já uma fase adulta, dentro do caroço. Mas é você come e aí, ou seja, ela dá em qualquer das espécies que tem, se for manga... dos tipos, né, no caso, tanto faz a normal, essa de rua, que é a espada, a rosa, ela gosta de tudo. Mangífera índica. E o engraçado, assim, não é engraçado, né? O interessante é que a manga, quando ela tá verde, ela é bem assim, a casca dela, né? Inclusive quando a gente põe, encosta assim, coça, né? É bem, dá até uma reação assim quando você come um pedacinho, mastiga um pouquinho da casca verde, né? E é nessa fase que o Wendel falou ainda há pouco, que ela prefere, né? Para chegar até na semente do fruto, né? Interessante. Wendel, como a proximidade com a fronteira da Guiana Francesa facilita a entrada e a permanência desse inseto no Amapá? Vamos parar para pensar um pouco aqui a composição da população da Guiana. Né? Tem muita gente de lá que veio da Ásia, né? Provavelmente foi assim que chegou a praga lá na Guiana. A Guiana, exemplo do Amapá, também não tem tradição na fruticultura, né? Principalmente na produção de manga. Então, não é feito controle nenhum lá na Guiana. Aí, a fronteira você cruza passando ali a ponte, o rio, né? Então, fica muito fácil passarem as pragas de lá para cá e essa permanência também. E, reforçando um pouquinho mais, eu me lembrei agora de uma conversa que eu tive com o cacique, ele me afirmou que possivelmente havia sido uma propriedade de um francês que tem do outro lado do rio, logo em frente à aldeia dos Galibis, que fez essa dispersão da praga para o nosso lado. Né?
E Wendel, continuando a pergunta aí, no caso, por exemplo, a gente falando, né, que originalmente a manga ela é asiática, né, a origem dela do vegetal. E interessante que lá onde é a origem dela, eles consomem por não ter a manga, ela é bem dolarizada, ela é bem valorizada lá. Na verdade, eu acho que ela é a fruta mais cara na Ásia, se eu não me engano, né? E aí, como é que funciona isso, né? De eles trazerem, realmente é um presente valioso, né? Que se a gente for parar para pensar, se eles trazem num barco, né? Ou numa viagem qualquer, para dar de presente, é um presente valioso. Às Porque vezes uma variedade que não tem aqui, mas tem lá, né? Olha, você nunca provou dessa variedade de manga aqui, eu tô levando para ti. Aí acontece. Uma outra variedade, né? E que a gente vê hoje em dia, né? Que tanto na Europa, né? Na Europa, em boa parte da Europa e na Ásia, é um dos frutos mais caros, é a manga, né? E tanto é que os melhores frutos daqui do país não ficam no Brasil, né? Só corroborando o que você acabou de falar, Ângela, tem um canal de YouTube, ele é um japonês, esqueci o nome dele, ele já teve aqui no Amapá, tudo. E aí agora eu vi um episódio que ele trouxe a mãe dele, ela disse que ela ficou assim, os pais dele, o Gucci, isso, né? Tanto a mãe como o pai ficaram assim encantados de ver a fartura que ele viu a mangueira. Quando ele foi em Belém, ele disse: isso, olha, aqui tem mangueiras na rua. Na rua, manga cai assim. Na rua tinha manga caída. Aquela Tome, a Palme, que são as variedades mais comercializadas, né? O pessoal comprando de quilo, aquilo ali, para eles, aquilo ali é impossível. Eles dão de presente uma manga. Eles oferecem como um presente, não um presente baratinho, não. Então, só para corroborar o que você falou, né? Talvez como ela pode ter chegado aqui, né? Isso, eu achei interessante isso, que eu fiquei pensando agora aqui. Eu vejo, normalmente, esses filmes, até hoje o que está na modinha, os asiáticos, né? E os europeus, que as sobremesas, aí olha, isso é de manga. Ah, não sei o que, a torta de manga, o bolo de manga, o recheio aqui a gente faz de cupuaçu, de doce de leite, de chocolate, lá o recheio deles tudo é de manga. Mas não faz nem questão de manga. Não, assim, lá em Belém, manga, e eu que sou de Belém, né? Eu que nasci e me criei em Belém, que a gente, criança, a mangueira fica lá, um monte de manga no chão, a gente ainda escolhe qual a gente quer comer. E Flávio, o fato das pessoas colherem as mangas em vias públicas, como eu estou falando agora, né? Levaram para outros bairros, e aí o inseto viaja, né? E aí ele vai fazer o quê? Que você estava falando ainda há pouco. Aí eu tenho que fazer a nossa meia-culpa, né? Culpa. E a gente poder trabalhar melhor essa questão para a população, educar, né? Conscientizar. Porque o que acontece? Muitas pessoas, por não saber, eu tenho certeza que para muito que vai estar ouvindo a gente, que está ouvindo a gente agora, ou quando for lá pro YouTube, for assistir, vai dizer, nunca tinha ouvido falar de esternoqueto, broca do caroço da manga, da semente, nem sabia que isso existia. Então vai ter dificuldade. Mas se ele perceber alguns sintomas, tais como, por exemplo, a manga ainda não está madura e já está caindo, isso acende um alerta. Porque como nós falamos, o que acontece? Como ele faz toda a fase dentro do caroço, tem ali as fezes, ela vai entrar mais cedo ou mais tarde, ainda mais com o nosso clima, aquele estado de fermentação, né? Vai aumentar ali a temperatura, então vai fermentar também a polpa. Então isso vai fazer com que a manga ela venha amadurecer precocemente e cair antes da época, antes do tempo. Então isso é um dos sintomas. E aí quando ele cortar na manga, que ele fizer um corte no caroço e ver algo estranho, por mais que ele não saiba o que é, na dúvida, entre em contato com a Diagro, aciona os nossos canais aí, e aí nós vamos com certeza estar mandando uma equipe altamente capacitada, técnica, para realmente avaliar, ver se é realmente a praga ou não, e se for, tem todo um protocolo, né? Se manda para um laboratório credenciado ou oficial, hoje está mandando para Goiânia, né? E para confirmar que realmente é essa praga. Wendel, qual o perigo dessa praga sair de Oiapoque e chegar a grandes polos produtores de manga em outros estados do Brasil? O perigo é imenso. Nós estamos falando do Brasil especificamente, é o 6º maior produtor de manga do mundo, né? Então, boa parte
dessa produção é lá no Vale de São Francisco, que o Flávio e eu já tivemos, graças a Deus, a oportunidade de conhecer, né, Flávio? Isso. Então, Um curso internacional da música. nós estamos falando daí aproximadamente de um prejuízo aí na casa das centenas de milhões de reais, né? Fora o efeito em cadeia que vem atrelado a isso tudo, né? Que é o desemprego, né? Realmente seria uma catástrofe. E existe, inclusive, até só complementando aqui o que o colega está falando, existe um protocolo, o próprio Japão e outros países, o México também é um dos grandes compradores da nossa manga ali do Vale de São Francisco. Tem lá um protocolo que se ele encontrar essa praga, se ela for detectada, na mesma hora ele suspende a importação. Né? Então isso é um prejuízo muito grande para o Brasil. Apesar que eles podem falar, mas vocês estão fazendo todo esse esforço aqui, mas vocês nos disseram que nós não temos plantio comercial, e por que a gente está aqui salvaguardando para que ela não vá para outros estados ou polos que são realmente produtores. Que é o trabalho que a Diagro faz hoje com a mosca da carambola, né? Mosca da carambola. Ela está presente no Brasil, no caso mas restrita mais aqui. Restrita ao Amapá, né? Roraima. E a mesma coisa da vassoura de bruxa também, né? Também. Não deixar que ela se espalhe por outras regiões. Eu costumo falar que a Diagro hoje é um escudo vegetal para o resto do Brasil, um escudo gigantesco, né? Vegetal para o restante do Brasil no que tange às pragas, né? Quarentenárias. Certo. E qual o perigo dessa praga sair do Oiapoque e chegar em grandes polos produtores? Tá. E Flávio, quais são as medidas práticas que a Diagro está adotando na aldeia? Que eu ia falar da anterior que a gente estava falando, por exemplo, que a gente fala antes de entrar nessa pergunta, ali no Vale de São Francisco, né, que tem uma grande exploração de pomar, né, de frutíferas. E aí a gente fala a questão da manga, mas também tem a questão da mosca da carambola, que, como você falou, ela prefere a carambola, mas se não tiver qualquer coisa para ela tá bom, né? Então o prejuízo grande seria esse, né? Quando a gente fala prejuízo econômico, resumindo, é isso, né, Flávia? Ela chegar numa zona produtiva, aí o país que importa não querer mais comprar, e aí isso aí vai implicar em safra, em perda de safra, em perda de emprego, em perda de exportação, e um abalo grande da economia no caso dessa região ou desse estado que depende disso, né, Flávia? Então, quando a gente fala em prejuízo econômico, parece uma expressão bem simples, né? Mas quando você vai verificar o impacto que isso... De maneira direta e indireta, um valor... Que não é só a exportação, no caso, né? Tem a geração de emprego, tem toda uma economia baseada, às vezes, de uma cidade, por exemplo, quando eu fui no Paraná, né, em Paranavaí, que ali tudo é laranja e tudo, e todas as pessoas da região dependem daquele pomar, daquele plantio, né? Então, já pensou se essas pragas começam a sair da nossa aqui do Amapá e chegar nessas zonas produtivas, o impacto que isso gera, né? Vai ser muito grande. Porque esse país, como você falou, né? Se o país percebe que tem essa praga, ele não compra mais nada, né? Ele vai querer dizer, não quero mais nada. Né? E voltando para quais são as medidas práticas que a Diagro está adotando na aldeia Galibi para conter esse avanço, o Wendel ou o Flávio? Periodicamente a gente tem voltado lá para fazer o levantamento sanitário, tanto que o colega falou com bastante precisão, que por aí pareça, a gente não sabe explicar muito bem, né? Claro, existem suposições de que é só uma mangueira. Lá não tem, na aldeia do Galibi, não tem só essa mangueira, mas só foi detectado nos frutos dessa mangueira, das outras não. Então, além de a gente estar fazendo o levantamento fitossanitário e ao mesmo tempo isso também é o monitoramento, também o ideal seria fazer a barreira. Quando nós estamos lá, nós fazemos também a educação sanitária. E o outro seria também a gente já futuramente, a gente espera que não chegue a esse ponto, mas se chegar realmente a se dispersar, de uma maneira de fazer um controle biológico, porque até mesmo fazer um controle com agrotóxico é praticamente impossível. Por que é impossível? Nós temos dois tipos de agrotóxicos. Nós temos o sistêmico e por contato.
nenhum dos dois são eficientes para essa praga. Esse tipo de Por praga, quê? né? Porque ela vai estar lá no caroço, dificilmente, por O mais próprio, que eu pulverize a o própria inseticida, amêndoa do caroço ela vai salvaguardar, protege, né? exatamente. Então, o inseticida não vai chegar até lá. Então, vai ser muito difícil fazer o controle químico. O controle, uma outra saída seria um controle biológico. Existe alguma restrição para quem viaja de Oiapoque para Macapá? É permitido mangas na bagagem ou no carro? Tá, existe um protocolo, né? Na verdade, ele é base para tudo, né? Tem a portaria da SDA 1446 de 2025, juntamente com a instrução 38 de 2018. Nela diz assim, é uma base que serve para todas as pragas quarentenárias. Claro que conforme a praga quarentenária tem o seu manual que é feito depois, né? O seu próprio manual com a sua especificidade. Então lá diz que a partir do momento que uma praga quarentenária ela é detectada, ela é oficializada realmente ali naquele município, já não pode haver o trânsito de uma área que nós chamamos de área contaminada, ou então uma área suja, para uma área limpa, ou seja, uma área idênea. Então, se esse inseto hoje ele está restrito ali no Oiapoque, não pode vir, né, manga do Oiapoque para fora do município. Calçoene, Amapá. Só reforçando o que o Flávio falou aí, o Amapá foi incluso na lista oficial de pragas quarentenárias do Ministério da Agricultura na portaria 1188 de 2024. Certo. Aí, Flávio, se alguém encontrar uma semente infestada no quintal, ou sei lá, comprar de alguma quitanda, alguma fruteira e tal, e ela achar, né, suspeita, vamos dizer assim, ela suspeitou que aquele caroço está infestado. Qual é o procedimento que a pessoa deve fazer? Por mais que Deve ter, né? Que ele não tenha nem nós mesmos não temos ainda todo o domínio, conhecer todo, né, como é que funciona e tudo, tanto que a gente não sabe explicar como ali na aldeia do Galibi. Ela só atingiu uma árvore, né? Mas na dúvida, é aquela questão, você aciona a agência de defesa, no caso aqui é a Diagro, tá? E também, se caso você, eu não tenho contato e também não vou guardar, pelo menos então, ou queime, ou enterre no mínimo aí 1 metro, faça um buraco de 1 metro, enterre para que não dê se a praga estiver lá, né, no caso do esternocqueto, e não venha emergir, né? São essas duas orientações que nós sempre passamos para a população. Wendel, como um morador pode colaborar com o monitoramento junto à Diagro? Existe um canal de denúncia ou entrega de amostras? Como é que o morador pode colaborar? Vou falar aqui mais especificamente dessa situação e como é que ele vai identificar. A gente pode começar a suspeitar a partir do momento que houver uma queda prematura de frutos, né? Tu tá ali no teu quintal, na tua casa, que vamos exemplificar o que pode acontecer aqui na nossa realidade, né? Tá no teu quintal, no teu terreno, aí está havendo uma queda prematura de frutos da manga. Aí vai, como o Flávio falou agora há pouco, notificar a Diagro e a gente vai providenciar uma equipe para verificar em loco, né, o que possivelmente aconteceu, porque só dá para ter certeza se você abrir o fruto, né? Fizer a abertura do fruto, aí a gente consegue verificar se tem a presença da larva, do adulto lá, entendeu? Certo. E no caso assim, Sônia, e o morador, a gente pode entrar aí na questão do contato, né, da Diagro, né? Ah, sim. E ele poderia entrar em contato para... Nós estamos presentes em 13 municípios do nosso estado: Oiapoque, Amapá, Tartarugalzinho, Cotias, Pracuúba, Porto Grande, Ferreira Gomes, Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Macapá, Santana, Mazagão. E você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp geral da nossa sede, né? Que é o 96984035499, que nós vamos encaminhar ao setor responsável. Isso, e aí também a gente pode entrar em contato nas nossas redes sociais, né? Isso mesmo, no Instagram, Diagro, _oficial, e pelo Facebook, Diagro AP. Isso. E
Tem alguma um abraço aí para mandar para os nossos ouvintes, sim, nossos internautas, hoje. quem está de olho aí na nossa programação? Dom Emílio, Cleuber Sanches, Ivênio Hartmann, Brenda Bittencourt de Paula, Fabrício Rodrigues e Pérola Pedrosa. Isso. E para encerrar, meninos, qual seria o recado final para quem acha que é só um bichinho no caroço e acha que não é tão importante e que talvez não entenda o risco, como eu falei ainda agora, a questão do risco para a economia, né? E o ambiente. Flávio ou Wendel, quem poderia falar aí? Vou deixar essa para o Flávio, mas queria só mandar um abraço aqui para a doutora Alessandra, lá da Embrapa Microbiologia, para o analista Marcelo também, que repassaram conhecimentos valiosos para a nossa equipe. É aquilo que a gente sempre fala, né? Nós procuramos na educação sanitária sempre criar esses multiplicadores para que eles possam difundir essas informações e assim, como eu falei, a Diagro, ela não é só uma agência de fiscalização. Eu sei que a figura do fiscal, ela nunca é bem-vinda, né? Quando alguém olha assim, lá vem a Diagro, e ou vem para multar, ou vem para prender, mas não é só isso. Nós somos, e eu não quero que leve, pelo amor de Deus, para o lado de política, tá? Mas nós somos verdadeiros patriotas, nós estamos aqui para defender a nossa pátria, a nossa nação, de quê? Desses insetos, dessas pragas veterinárias que pode, de certa forma, devastar o nosso plantio, não só de manga, mas como nós temos aí a questão da mandioca, nós temos aí também um potencial com relação ao cupuaçu e ao cacau, né? Com a monilise, que é uma praga que já chegou no Brasil, só não chegou ainda aqui, graças a Deus, né? E tantas outras pragas que estão por aí espalhadas. Então, a mensagem que eu deixo é assim: sejam sempre vigilantes. Se vocês verem qualquer anormalidade, né, seja qual for a cultura, entre em contato com a Diagro e se for uma praga quarentenária é conosco. Se for uma praga comum, já estabelecida, sem controle oficial, aí isso aí é com a RURAP. Certo. Então, qualquer dúvida, perguntas, sugestões, vocês podem entrar em contato com as nossas redes e canais de comunicação. E até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. No campo tudo floresce, o sol vai brilhar. Diagro em ação para o campo transformar. Com força e garra a gente se une nessa missão. Tecnologia e amor pelo